Oi, meninos! Vamos agora de História, certo? Peguem a apostila de vocês, volume 2, na página 12. Antes da gente começar a falar sobre o assunto da página 12, a gente vai fazer uma breve revisão sobre o que estamos vendo em História. Em História, estamos estudando os povos formadores do Brasil. Sabemos que o território brasileiro, uma de suas principais características é a grande diversidade de etnias presentes aqui no nosso território, certo? Como que isso começou? Como que isso tudo surgiu? A gente viu que os primeiros habitantes do território brasileiro foram quem? Os indígenas, que antes da chegada de qualquer outra pessoa de fora, de outro continente, aqui já existiam quem? Os índios, certo? E desses índios, nós herdamos várias características que influenciaram em nossa cultura, como, por exemplo, algumas palavras que são utilizadas até hoje na nossa língua, certo? Lembram que eles deram primeiramente o nome às terras brasileiras de Pindorama? Os indígenas também nos influenciaram na questão alimentar e principalmente no cultivo à terra, porque eles já tinham o hábito de plantar e colher, certo? Hoje a gente vai ver os povos que chegaram além mar. Mas o que é isso, professora? Os povos que chegaram além mar são aqueles povos que vieram do oceano, que chegaram aqui no Brasil através do quê? Do oceano, certo? Se esses povos chegaram aqui no Brasil através do oceano, chegaram pelo mar, então eles ocuparam inicialmente o quê? Todo o litoral brasileiro, certo? E quem foram esses povos que chegaram aqui primeiro? Em 22 de abril de 1500, chegou aqui às terras brasileiras um povo europeu, vindo lá da Europa, de um país chamado Portugal. Lembram? Pedro Álvares Cabral chegou aqui às terras brasileiras em 22 de abril de 1500, certo? O que acontece? Quando chegaram aqui, descobriram um lugar totalmente novo a ser explorado e tomaram conta desse lugar, certo? Por quê? Por que eles viajavam tanto? Os portugueses, eles foram os primeiros povos a navegar mais longe, porque eles detinham mais conhecimento a respeito da navegação no mar. Portanto, eles conseguiram, e sem contar que eles chegaram até as terras do Brasil por acaso, porque a intenção deles era chegar aonde? Até as Índias. Todas as navegações naquela época, elas buscavam o quê? Exploração. Elas queriam ouro, pedras preciosas, matéria-prima para a realização de diversos trabalhos, como a madeira, o pau-brasil era uma matéria-prima, temperos para diferentes tipos de comercialização, tá? Então, os portugueses saíram em navegação em busca disso e erraram um pouquinho a rota no caminho, tá? Das Índias e chegaram até onde? As terras brasileiras. Certo, quando chegaram até aqui, imaginaram que fosse uma ilha, porque eles não haviam explorado ainda, e deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Com o tempo, perceberam que o território era muito grande e que não era uma ilha, tá? Voltando, eles chegaram por onde? Pelo litoral. O que acontecia então? Lembra que existem muitas construções no litoral brasileiro que a gente dá o nome de fortes. Esses fortes eram construídos para proteção desse litoral. Por quê? Se os portugueses chegaram aqui primeiro nas terras brasileiras, eles tinham domínio desse lugar. Então, eles se protegiam para que nenhuma outra embarcação de outro lugar que não fosse de Portugal chegasse até o Brasil. E descobriram aos poucos que o Brasil era uma terra com muitos recursos a serem explorados, que era uma terra fértil e que possuía uma riqueza muito grande de ouro, de pedras preciosas e pau-brasil, que começou a ser bastante explorado. Por quê? Porque era uma madeira de lei, uma madeira que era bem vista nos outros lugares e principalmente porque ela produzia um corante vermelho. Então,
temos dois motivos para a extração do pau-brasil. Era uma madeira de boa qualidade, que era utilizada para a construção de diversas embarcações de móveis, e ela produzia a coloração vermelha, que inclusive era uma coloração usada somente por pessoas que tinham posses, por pessoas que tinham poder. O vermelho caracterizava pessoas com poder, mas o pau-brasil começou a ser visto também por outras pessoas lá na Europa, além dos portugueses, pelos franceses também. Então, começou a ser disputado, certo? O que você vai realizar agora? Eu vou mostrar a apostila para vocês, você vai sublinhar as partes mais importantes e realizar as atividades para mim da página 15 e 16. 14 e 15, aliás, que é a seção Eu Historiador, onde você vai ler para mim uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha. Professora, quem é Pero Vaz de Caminha? Ele era o escrivão que veio nas caravelas lá de Portugal que chegaram ao Brasil. Ele era o responsável por escrever cartas e mandar notícias lá para Dom Manuel, que era o rei de Portugal na época. Certo? Então você vai ler um trecho da carta que ele escreveu para Dom Manuel quando eles estavam aqui no Brasil, mandando notícias para lá, e vai realizar a interpretação das atividades, tá bom? Beijo, meninos. Vocês vão realizar para mim agora a marcação das partes mais importantes da apostila para que vocês não esqueçam essa história que a gente acabou de ver, tá bom? Povos vindos do além-mar para o atual território brasileiro. Vamos lá, tudo que está de verde, você vai marcar na sua apostila também, tá bom? Quando os europeus chegaram à América, deram ao lugar o nome de Novo Mundo, pois era um novo território a ser explorado. Os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro. Eles chegaram em 22 de abril de 1500. Buscavam por riquezas, ouro, pedras preciosas, matérias-primas e diferentes temperos para comercializar na Europa. Chamaram inicialmente nossas terras brasileiras de Ilha de Vera Cruz e ocuparam principalmente as terras do litoral. Na próxima página, falamos do pau-brasil, que era muito valorizado na Europa pelos seguintes motivos. A madeira de boa qualidade era utilizada para construir embarcações e móveis, e a seiva da árvore de coloração vermelha era usada para tingir tecidos. O pau-brasil era levado para a Europa, onde eram produzidos artigos considerados de luxo e, portanto, vendidos por preço muito altos. Certo? Marque tudo, realize as atividades e logo voltamos para a correção, tá bom?